Meus irmãos, a graça e a paz, eu quero nesta tarde ainda ministrar a palavra do Senhor no nosso primeiro culto de hoje, culto de Santa Ceia da nossa igreja, ministrar uma palavra que tem como texto base o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que se encontra no Antigo Testamento. O tema desta mensagem é a supremacia do Messias. Escuta bem. Muitos, ao ouvirem a mensagem de Jesus, muitos, ao ouvirem aquilo que o Senhor estava a transmitir, não deram muito crédito, não deram muita importância, não ligaram muito para o que o Senhor estava a ministrar, a falar, a pregar. Principalmente os religiosos, os judeus, aqueles que tinham muita inveja do que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque Jesus veio para uma classe, a época, que foi a classe que foi mais alcançada, eram de pessoas pecadoras, eram de pessoas que eram menosprezadas, pessoas em que o próximo não acreditava que pudesse vir alguma mudança dali, que algo pudesse acontecer. Então, como essas pessoas foram impactadas pela mensagem de Jesus, como elas foram alcançadas, e como se percebeu o quanto aquelas pessoas foram abençoadas, o quanto aquelas pessoas tiveram suas vidas completamente transformadas, aquilo começou a gerar uma insatisfação. Por quê? Porque os religiosos da época, aqueles que se diziam frequentadores da religião judaica à época, eles não estavam alcançando milagres, eles não estavam alcançando uma palavra de renovo, eles não estavam alcançando uma mudança de vida, uma transformação. Não havia uma libertação ocorrendo no meio deles. Com isso, tudo aquilo gerou uma grande revolta, uma grande chateação. E Jesus fez milagres para abençoar a todos. Porém, quando ele chegava a um local, a um lugar em que não se dava-se a ele o crédito merecido, quando não exerciam a fé naquela localidade, Jesus operava ali poucos milagres. Jesus rapidamente se retirava, ia a outros lugares, porque na verdade Jesus, ele se sentia muito à vontade, aonde ele era bem recebido, aonde as pessoas recepcionavam aquela palavra, onde havia a fome e a sede pela palavra, pelo evangelho. Então, quanto mais receptivas da mensagem eram as pessoas, mais Jesus gostava de ali estar, de estar ali operando milagres, de estar ali fazendo maravilhas, de estar ali trazendo a felicidade, a alegria, a bênção para aquele povo. O Senhor, ele foi se destacando naquele momento, mesmo em meio a um cenário desfavorável e em meio a uma terra infrutífera. Por quê? Porque ali havia muita incredulidade. Rapidamente, inimigos se formaram contra Jesus. Por mais que Jesus de nenhuma forma incitasse a disputa, a briga, a guerra,
Mas aqueles líderes, aquelas pessoas, elas se sentiram frustradas. Elas se sentiam impotentes diante de Jesus. Elas passaram a alimentar nos seus interiores uma revolta. Por quê? Porque tudo para Jesus parecia muito fácil. Sem nenhuma dificuldade, Jesus conseguia curar um cego. Jesus conseguia ressuscitar um morto. Com poucas palavras e sem a necessidade de muito movimento, de muita zoada, sem precisar chamar atenção, Jesus fazia grandes coisas. Sem a necessidade de alardear, ou de querer se mostrar, ou de querer atrair para si o crédito por aqueles milagres, Jesus ia operando. E aí, queridos, apesar de na época não se ter uma mídia como se tem hoje, principalmente uma mídia digital muito forte, através das redes sociais, mesmo Jesus sem ter um site, porque na época não tinha, mesmo sem ele estar na TV, no rádio, mesmo sem ele ter outdoors nas praças, nas avenidas, aonde ele passava, mas a sua fama conseguiu ter um alcance muito grande. O boca a boca levou o seu nome a todos os arredores. E praticamente todo mundo, naquelas cidades circunvizinhas a Jerusalém, sabiam quem era Jesus. Eles estavam cientes que este homem estava abalando o reino das trevas. As pessoas tinham conhecimento que havia uma intervenção sobrenatural, espiritual. Eles sabiam que algo do céu estava agindo, estava operando. E as pessoas estavam sendo abençoadas por Jesus. Escuta bem. Jesus não tinha beleza física. Jesus não tinha formação intelectual. Jesus não fazia parte de nenhuma família importante. Jesus não vinha de nenhum clã político. Jesus não fazia parte da classe de sacerdotes. Jesus não era rabino. Jesus não era centurião. Jesus não era chefe de nenhuma sinagoga. Às vezes que ele falava, era pela permissão de líderes, mas isso bem no começo. Porém, sem nenhum preparo humano, como o ser humano exigia na época, mas Jesus tinha palavras mais sábias do que a filosofia da época. Jesus, através das suas parábolas, ele conseguia, em uma facilidade muito grande, fazer com que as pessoas, além de compreender a sua mensagem, ele conseguia convencer as pessoas a praticar o que ele estava falando, o que ele estava dizendo. Porque Jesus tinha o poder de envolver as pessoas. Porque um dos grandes perfis da liderança é você conseguir influenciar pessoas. E Jesus estava influenciando positivamente aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas estavam mudando o seu modo de viver. Elas estavam se comportando de uma forma melhor. Elas estavam largando o pecado. Elas estavam largando os maus costumes. Elas estavam aderindo não a uma religião A ou B, mas elas estavam aderindo à palavra de Deus. Porque tudo aquilo que Jesus trazia, pregava, ensinava, estava condizente com a Bíblia Sagrada. E as pessoas no seu interior, elas conseguiam sentir que aquelas palavras não eram advindas da sabedoria humana, que aquelas palavras não vinham da psicologia, não vinham da filosofia, que aquelas palavras não eram técnicas de persuasão ou de coach,
Aquelas pessoas conseguiam entender que aquelas palavras, elas acalmavam a alma, elas alegravam o espírito, elas induziam, elas impulsionavam as pessoas a se aproximar mais de Deus. E quando o ser humano se aproxima de Deus, diz a Bíblia, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa liberdade do pecado do mundo, ela nos aproxima mais de Deus. E a gente passa a entender e a compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente começa a agir diferente. E aí, Jesus era também um homem de dores. Por quê? Porque ele sofria pelo pecado da humanidade. Porque ele sofria as dores das pessoas perdidas. Jesus já sabia quem seriam aqueles que não iriam receber aquela mensagem e que automaticamente não iriam alcançar a graça, não iriam alcançar o perdão e automaticamente não iriam alcançar a vida eterna. E isso fazia Jesus sofrer. Isso o corroía por dentro. Por quê? Porque ele queria salvar o maior número de pessoas. E quando ele não conseguia, não porque ele não tivesse capacidade, mas pela própria dureza de coração do ser humano, aquelas palavras não faziam morada em muitos corações. Pessoas que preferiam continuar no pecado, no erro, na imundície, pessoas que não davam uma chance para si mesmas, para que elas pudessem serem felizes, para que elas pudessem alcançar uma nova vida, para que elas pudessem ter novas perspectivas, para que elas pudessem se aliviar de todo o peso que elas carregavam. Porque por mais que o mundo se finja ser feliz, porque enganam-se com um ar de liberdade, com um ar de que se pode fazer tudo, de que não é preso a nada, mas é um puro engano. Quer ver? Quem é viciado em bebida acha que é livre, mas não é. É totalmente preso àquele vício, é dependente, é dominado, assim como as drogas, assim como a prostituição, assim como o adultério, assim como o roubo, assim como o assalto, assim como defraudar, como enganar, e todo tipo de pecado. É tão interessante como Satanás engana as pessoas, que eles querem provar para o pecador que escravos somos nós, que nós que somos presos, mas não somos. Muito pelo contrário, não há quem nos domine, não há quem nos oprima, não há quem nos obrigue a fazer algo que nos faz o mal, que nos prejudica, que nos faz sofrer, porque é isso que o pecado faz. Ele traz uma falsa ilusão para tentar ludibriar a nossa mente e a gente achar que está sendo feliz. Mas qual é a felicidade que o adultério traz? Separação de famílias, destruição de filhos, fim do casamento. Qual a felicidade que as bebidas alcoólicas têm trazido para o ser humano? Nenhuma. É interessante como se engana. É interessante como se incute na cabeça do ser humano um outro tipo de pensamento. E aí, queridos, Jesus, ele, na sua infância, na sua adolescência, ele passou a ter uma vida normal. É tanto que a Bíblia diz que ele era um homem experimentado nos trabalhos. Que trabalhos? Os trabalhos com seu pai, na carpintaria. Quando adquiriu uma certa idade, ele passou a trabalhar só no reino de Deus, na evangelização. Você pensa que era brincadeira? Jesus não parava.
de localidade em localidade, de cidade em cidade, longas caminhadas, ministrações, pregações de 1 2, 3 horas, em pé no sol quente, pregando, falando do amor de Deus, indo até as vidas mais oprimidas que tinham, alcançando as pessoas mais sofredoras, indo aos locais mais ermos que existia, por amor às vidas. Porque enquanto muitos na religião buscam pessoas por outros interesses, tem uns que buscam pelo dinheiro, pelo faturamento financeiro. Tem outros que buscam pelo status. Tem outros que buscam pelo cunho político. Tem outros que o buscam pela mídia. E aí são vários motivos em que as igrejas buscam pessoas. Mas é interessante destacar que Jesus não buscava ninguém pela oferta que as pessoas dariam. Jesus não tinha nenhuma intenção, naquela época, de eleger nenhum político. Escuta, Jesus não tinha nenhum interesse de fazer parte da liderança daquela cidade, não. A missão de Jesus, ele entendeu muito bem, que era a missão de libertador. E é tanto que aquele povo se enganou com Jesus, porque achava que a liberdade que o Senhor iria dar a eles era a liberdade política, para que eles pudessem parar de pagar impostos. Mas não era essa. O que Jesus queria libertar era a alma das pessoas. O que Jesus queria dar vida e vida em abundância era na espiritualidade, para que a pessoa pudesse ser feliz, para que a pessoa pudesse escolher, para que a pessoa pudesse ter liberdade de ir para a direita ou para a esquerda, mas sempre mostrando o caminho certo. Mas mesmo assim, não deram a importância merecida a Jesus, mas ele levou sobre ele as nossas doenças e os nossos sofrimentos. Jesus sofreu dores que nenhum outro ser humano suportaria. Tudo isso pelos nossos pecados, a fim de nos promover a paz. Por isso que Jesus se submeteu a passar por todo aquele sofrimento. Há quase uma unanimidade se nós perguntarmos a um pai ou a uma mãe: você prefere que o seu filho sofra ou que você sofra? A grande maioria dos pais e das mães vão dizer: eu prefiro que eu sofra, ao invés do meu filho ou da minha filha. Eu prefiro que qualquer coisa de ruim aconteça comigo, ao invés de acontecer com eles. E da mesma forma é Jesus. Por isso que ele atraiu para si toda dor, todo sofrimento, todo o castigo, para que nós, os filhos de Deus, não viéssemos passar por muitas experiências negativas. Jesus estava ali mais uma vez provando o seu amor para com o ser humano, ao se submeter, ao se dispor, porque ele não era obrigado, mas ele se dispôs a passar por todo um caminho que era para ser nosso, a sofrer, a ser incompreendido, a ser humilhado, a ser criticado, a ser mal interpretado, tudo isso por amor a mim e a você. A todos que neste momento escutam esta mensagem. Foi por você que Jesus enfrentou aquele Calvário. Foi por nós que ele sofreu. Aquela cruz de espinhos encravada sobre o seu crânio
Foi por mim e por você. Todo aquele diagrama que todo mundo conhece, toda aquela caminhada até chegar à crucificação, era uma parcela dos pecados de cada um de nós, que estava ali sendo representado, que estava ali sendo levado. Para quê? Para pôr fim a um jugo. Esse jugo vinha lá do jardim do Éden. E naquele momento Jesus estava quebrando aquele ciclo de pecado, de domínio. Ali profecias lá do Antigo Testamento, lá do livro do Gênesis, estavam ali findando. E aí, queridos, um dia nós andamos no caminho das trevas. E Jesus, de alguma forma, nos alcançou para nos tirar desse caminho das trevas, para ser o nosso supremo pastor. De alguma forma, Jesus nos alcançou. De alguma forma, Jesus, Ele falou conosco. De alguma forma, Jesus trouxe uma mensagem que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida. De alguma forma, Jesus tocou no nosso coração. E nós fomos convencidos a largar toda aquela trajetória que nós tínhamos. Eu tenho certeza, como muitos que aqui estão na nossa igreja, e muitos que estão a nos ouvir através das nossas transmissões, que nunca pensaram um dia em ser cristãos, um dia em serem evangélicos. Talvez tivesse a maior raiva de crente. Talvez criticassem demais. Mas o que eu acho lindo é que Jesus não leva em conta esses nossos besteróis. Parece que Ele não escuta essas baboseiras que a gente fala. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. E Ele nos alcançou para mudar a nossa vida, para nos presentear com a salvação, com a vida eterna, para nos resgatar, sabe? Ele não reclamou e nem pensou em desistir diante do grande preço que Ele pagaria para resgatar as nossas vidas. Ele fez de bom grado. Ele fez por amor. Ele fez de forma gratuita. Ele não te cobrou nada para morrer por cada um de nós. Em momento nenhum Ele murmurou pelo sacrifício que Ele teria que fazer para alcançar os nossos corações, a nossa família. A única forma que os invejosos encontraram para tentar parar Jesus de curar, de libertar, de transformar vidas, foi o matando. Sabe por quê? Porque eles estavam perdendo muitos seguidores. Eles estavam perdendo muitas pessoas. O motivo de tramarem a morte de Jesus, de pagarem as 30 moedas de prata a Judas, foi a inveja. Porque nenhum deles conseguia curar um pinto. Eles não conseguiam orar e curar uma dor de cabeça. Eles pregavam, eles ministravam, e pareciam palavras jogadas ao vento. Não surtia nenhum efeito. O que eles profetizavam não acontecia. O que eles falavam, eles não conseguiam praticar. Com isso, aquela liderança, ela começou a enfrentar uma decadência.
enquanto Jesus estava em ascensão, porque o número de seguidores aumentava a cada dia. A cada dia, novas pessoas passavam a serem seguidoras de Jesus. Então, armaram toda aquela cruzeta, vamos aqui dizer, armaram toda uma situação fantasiosa, um julgamento comprado, com testemunhas mentirosas, para matarem Jesus. Ele viveu na forma humana, no corpo humano, apenas 33 anos, mas foi suficiente para mudar a história da humanidade. Em apenas 33 anos, Jesus deu fé, esperança na salvação e na vida eterna. Os seus últimos, escuta, que eu vou encerrar já agora. Eles achavam que ainda iriam humilhar Jesus no momento da sua morte, e o colocaram no meio de homens perversos, ladrão, salteador, homicida. Mas ainda naquele momento, Jesus operou o milagre da salvação. Eles achavam que iriam humilhar Jesus com aquela atitude. Eles achavam que iriam ridicularizá-lo, que iriam diminuí-lo ainda mais. Mas ainda em cima daquela cruz, daquele madeiro, uma pessoa compreendeu a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Queridos, este seu sacrifício ainda hoje rende muitos frutos, e ainda renderá ainda mais. Eu creio que aqueles que não foram ainda alcançados na sua família, eles serão alcançados, eles serão tocados. Jesus há de salvar o marido de muita gente. Jesus há de salvar a esposa de muitos que têm orado, que têm pedido, que têm intercedido. Muitos filhos terão um encontro real com Jesus e nunca mais serão os mesmos. Então, segura essa palavra, coloca ela no seu coração, tenha fé, acredite que Jesus também pode mudar a tua vida, a tua história. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.